Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje vamos para uma análise sobre o curioso caso de Dungeons and Dragons nessa temporada, porque nós estamos falando de um filme que tem uma bilheteria acima de 150 milhões de dólares, e eu estou atualizando aqui com as informações da tarde do dia 23 de abril. Esse site é o Box Office Mojo, vou deixar o link na descrição para que você possa acompanhar também aí ao longo dos próximos dias sobre o resultado do filme. Mas enfim, um resultado de bilheteria com um número expressivo, uma boa reação da crítica, uma boa reação do público, a partir da nota A negativa do CinemaScore, que é uma boa nota no geral, e mesmo assim, esse filme vai causar um prejuízo tremendo para Paramount. Eu acredito que para fazer essa análise e até para pensar no futuro de Dungeons and Dragons, nós temos que levar em conta o investimento, que o investimento foi muito alto mesmo, a promoção do filme, o lançamento e a estratégia que conta também com uma pitada de má sorte, digamos assim. Eu vou explicar tudo isso agora. Bom, na data que eu estou fazendo esse vídeo, Dungeons and Dragons tem uma arrecadação de 78 milhões de dólares nos Estados Unidos, 83 milhões de dólares no mercado internacional. No total, 162 milhões de dólares. Esse número vai aumentar ainda, especialmente até o começo de maio. Mas já dá para falar que para um filme que tem um custo de 150 milhões de dólares, sem contar o marketing, esse longa no geral vai render um prejuízo tremendo para Paramount. O chamado break-even, que é aquele ponto de bilheteria bruta em que você tem que atingir para o filme começar a lucrar, de Dungeons and Dragons é estimado na casa de 460 milhões de dólares. Então ele precisaria ter aqui, né, na bilheteria total, o número 460 milhões de dólares para já começar a dar resultado para Paramount. E aí eu quero conversar com você sobre a estrutura de Dungeons and Dragons, porque assim, tivemos já o primeiro filme de 2000, que acabou se tornando um grande fracasso de bilheteria, 33 milhões de dólares arrecadados para um orçamento de 45 milhões de dólares. Foi um fracasso, tanto é que as sequências de Dungeons and Dragons eram sequências direto para DVD, com investimento muito baixo mesmo. Até por isso, Dungeons and Dragons, para um reboot no cinema, como nós tivemos então nessa versão de 2023, foi muito especulado, explorado, mas sempre parava na seguinte questão: como é que você vai investir muito dinheiro em um filme que tem justamente um caso de fracasso, que é o caso do filme de 2000? Aqui eu acho que até você poderia esmiuçar uma aproximação com Duna, na medida em que depois do filme de 84, muitos produtores sequer consideram a possibilidade de realizar um novo Duna no cinema, porque a base seria complexa, o filme não conseguiria público, etc. Mas se você compara só o número, né, de 33 milhões de dólares para 162 milhões de dólares, já é um avanço e tanto. Mas vamos lá. O filme ele tem uma bilheteria inicial de 38,5 milhões de dólares nos Estados Unidos, e ele tem uma outra questão também, que aqui eu tenho que falar sobre a janela de lançamento. Eu até peguei as notas do filme. O filme ele teria inicialmente um lançamento para 2021, né? As filmagens começariam em 2020, lançamento em 2021. Com a pandemia, as filmagens começaram em 2021 e a expectativa de lançamento seria para metade de 2022. Depois a Paramount transferiu o filme para a primeira semana de março de 2023 e por fim fixou a semana de lançamento para a última semana de março de 2023. Quais são os grandes problemas de Dungeons and Dragons? O primeiro problema é o da competição antes e depois, porque ele troca a data para conseguir justamente uma expansão na semana final de março, em que provavelmente dominaria as chamadas salas premium. Tem uma empresa que é chamada Intelligence, que trabalha justamente com a captação de dados para as chamadas salas premium, que seriam as salas Dolby, IMAX, em que ela considera, no seu relatório sobre Dungeons and Dragons, que o retorno das salas premium em Dungeons and Dragons foi muito abaixo do esperado. Só para efeito de comparação, o Duna, do Denis Villeneuve, teve 58% do público nas salas premium nos Estados Unidos. Salas premium, repito, IMAX, Dolby, entre outras. Dungeons and Dragons, na semana de estreia, teve apenas 35% do público nas salas premium, que você tem também, claro, um preço maior, uma possibilidade de conseguir mais dinheiro na bilheteria. Então esse é um primeiro ponto. Antes de Dungeons and Dragons, qual filme que você tinha? John Wick 4. E John Wick 4, eu até já fiz um vídeo no canal, tem uma bilheteria extraordinária, aquele filme de uma franquia em crescimento, seja para repercussão com o público e também com a crítica, prova isso na bilheteria.
Depois, qual seria o filme que dominaria os cinemas? Super Mario. Então a faixa de lançamento de Dungeons and Dragons é completamente, mas assim, completamente comprometida por um sucesso de março e depois pelo sucesso que dominaria o mês de abril. O que eu acho curioso é que em mercados como o Brasil, Dungeons and Dragons acabou sendo adiado para metade de abril, né? Então para a semana depois de Super Mario. Eles fizeram esse anúncio, a Paramount fez essa troca em fevereiro, e eu notei também uma pequena confusão na janela do que fazer com Dungeons and Dragons. A Paramount ela tenta convencer os exibidores de que é um grande filme, faz um evento especial que está aqui na tela, que é um evento específico para exibidores que é muito raro de acontecer no cinema brasileiro. Isso é muito comum nos Estados Unidos, no Brasil é um tanto quanto raro. Mas assim, gente, o filme está aqui, está pronto, vai ter uma boa repercussão. Fixem o foco para o lançamento em abril. Tudo bem, não vai chegar na mesma data dos Estados Unidos, mas depois nós contamos com vocês aí para uma expansão, para também conseguir uma fatia boa de número de salas. Quando Dungeons and Dragons começa a ter uma boa repercussão na crítica, o que a Paramount faz? A Paramount fixa pré-estreias do filme e coloca justamente ali em faixas da noite, né? Então até cria uma certa confusão no público. Peraí, Dungeons and Dragons está chegando apenas na faixa da noite, sendo que a estreia seria para o dia 13 de abril só, então falta uma comunicação nesse sentido, o que me gera uma surpresa, porque a nota do público no CinemaScore é uma nota A negativo, que é uma nota excelente, para falar a verdade, para um filme que busca justamente, né, fixar a franquia novamente no cinema. Então a estratégia do filme, seja para o mercado dos Estados Unidos, como para alguns mercados internacionais, como França e Brasil, em que o filme estreia em abril, né, a estratégia é um tanto quanto confusa. Não tem como não citar que o orçamento desse filme precisa entrar para a discussão. 150 milhões de dólares para Dungeons and Dragons, convenhamos, é muito dinheiro. Até porque não é o tipo de filme que existia um hype prévio, eu acredito, né? O trailer, tudo bem, ele pode ter despertado a curiosidade do fã de Dungeons and Dragons, de quem queria ver uma nova adaptação, mas eu me pergunto, será que aquele filme que convenceu, será que aquele filme que furou a bolha a partir do trailer, do marketing? E nesse ponto eu acredito que isso não ocorreu. Eu até poderia falar sobre um caso do ano passado, que é o caso de Uncharted. Veja, com todos os problemas no que diz respeito ainda à pandemia, um filme de fevereiro de 2022, bilheteria total de 400 milhões de dólares para um investimento na casa de 120 milhões de dólares. Só que Uncharted ele já tem toda uma outra base prévia do mundo dos games também, né, para essa transição. Eu acho que a Paramount mira num tipo de repercussão e resultado muito próximo de Uncharted, com justamente o mercado internacional abraçando o filme, e isso não acontece. O nome Dungeons and Dragons ele pode ser muito forte no seu nicho, mas eu não acredito que o nome acabou furando a bolha para conseguir convencer o espectador casual, que é importante também, a prestigiar o longa nos cinemas. Nesse sentido, tem uma questão muito importante sobre o futuro de Dungeons and Dragons, o que a Paramount vai fazer a partir de agora, porque sobre bilheteria, olha, o filme ele vai causar um prejuízo. Tem 3 saídas. A primeira saída é de considerar o prejuízo, 150 milhões de dólares, sem contar o marketing, né? É um investimento muito alto mesmo. Então, para os próximos filmes você diminui o orçamento. Qual é o problema? Que se você diminuir um orçamento, você está afetando o quê? Não só o elenco, mas a parte técnica, efeitos gráficos, que se tornam importantes para esse mundo Dungeons and Dragons. Eu acho muito difícil, hoje, no cinema contemporâneo, você vender qualquer filme, né, e com a promessa de uma boa sequência diminuindo fortemente o investimento, especialmente na área técnica. Isso seria um problema e basicamente repetiria o que já havia sido feito com a própria franquia nos anos 2000. Segunda opção, desistir da franquia no cinema, e aí eu lembro que Dungeons and Dragons já tem uma série de TV encomendada que vai ser original Paramount Plus, então foca apenas na série Paramount Plus e não retorna mais com a série, com essa franquia no cinema. E a terceira opção é a seguinte, e essa terceira opção pode fazer sentido. Considera que o filme deu um prejuízo no cinema, só que considera que a expansão desse filme, a partir do momento que entrar para um catálogo de streaming da própria Paramount, a partir do momento que entrar justamente, né,
para aluguel digital, venda digital, vai ser muito grande e que as pessoas que não foram assistir Dungeons and Dragons no cinema, que deixaram para ver em casa, elas podem justamente gostar dessa franquia. Toma o prejuízo no cinema, aposta na repercussão posterior, porque aí com a repercussão posterior você vai conseguir dinheiro também, e monta a sequência com a base nisso, de que afinal de contas o filme tem essa boa repercussão com o público. Então é um caso muito curioso mesmo, porque aquele caso de uma boa repercussão na semana de estreia de um número, hoje, acima de 160 milhões de dólares, que é um número relevante, só que dentro do contexto ele se torna um grande prejuízo para a companhia e coloca aí nessa decisão a curto prazo que precisa ser feita. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!